Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. Estamos começando aqui pela TV Santa Cecília, mais um ponto de vista nesta quarta-feira. Hoje, dia 1º já, né? Começamos aí setembro, que maravilha! Que venha setembro com muita coisa boa, que venha setembro aí, não é? Como sempre foi um mês trazendo a primavera, porque em setembro, me parece que dia 21 ou 22 entra a primavera, né? Termina o inverno, mas é um mês muito gostoso, espero que seja um mês muito bom para todos nós, que tragam coisas boas no meio dessa pandemia, no meio dessa tristeza toda que vivemos, desta dor de cabeça toda, não é? Comigo hoje, o meu amigo de todas as tardes, Marcos Santana, jornalista, não é? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Altair, boa tarde que nos acompanha ao vivo. Quero cumprimentar você, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook, pontodevista.baixada ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube ou então na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Bem, no programa de hoje eu vou conversar com a jornalista especializada em Direito da Mulher, Mel Bleio Galo. Mel, boa tarde. Boa tarde. Prazer muito grande recebê-la aqui, viu? Boa tarde, Marco. Muito obrigada. Olha, eu só quero atualizar aqui os números do Covid no Brasil. Lamentavelmente, né, a gente tem que fazer isso todos os dias, todas as tardes aqui, e hoje chegamos ao número de 121.381 mortes. 121.381 mortes. É muita coisa, não é? Se bem que agora me parece que está baixando, chegamos num platô e parece que agora está baixando, mas muito lentamente, não é? Eu esperava que isso fosse cair, o número de mortes diariamente no Brasil fosse cair muito mais rapidamente, mas ainda não. 3.908.000 infectados, é um número bastante grande, mas segundo os especialistas, infectologistas, esse número pode ser de 9 a 10 vezes mais que isso. Caiu um lencinho aqui no estúdio, mas está tudo bem. Eu queria só lamentar muito, não é? Até fazer uma defesa aqui, e essa defesa não é da Rede Globo, não é para a Rede Globo, poderia ser para o SBT, poderia ser para a Record, poderia ser para a VTV, para a Rede TV, poderia ser para Santa Cecília. A defesa é em nome da liberdade de imprensa, do direito de imprensa, do direito da cidadania, não é? O Rio de Janeiro, a gente sabe que tem passado por momentos terríveis já de muito tempo. E ontem eu vi uma matéria que mostrava que o prefeito do Rio de Janeiro, prefeito Crivella, né, ex-senador e agora prefeito do Rio de Janeiro, já terminando o mandato, indo para a reeleição, me parece que ele disputa a reeleição, ele contratou uma série de pessoas, alguns deles amigos, outros pastores que estiveram com ele. Tem um que ganha R$10.000, que esteve com ele na África, era pastor também, na época que ele estava na África. E essas pessoas, elas trabalham para o Crivella, não é? Para cercear o direito da imprensa fazer matérias na porta dos hospitais, das clínicas, das UBSs do Rio de Janeiro. Quando uma TV vai entrevistar alguém ou vai fazer uma matéria, né, reivindicando alguma coisa ou sei lá, qualquer que seja a matéria que não seja boa, eles entram gritando, eles entram agredindo. E isso ontem foi comprovado, as pessoas até disseram. Tem um grupo no WhatsApp que fica cobrando as pessoas, né? Olha, você foi parabéns, derrubamos a matéria, hoje não deu para derrubar a matéria, o que aconteceu? Não pode chegar atrasado, o pessoal tem que ser chamado de lixo. Olha, é um absurdo, isso aí é o mesmo que o crime organizado no Rio de Janeiro. É o mesmo que a milícia no Rio de Janeiro. É enojante ver o prefeito do Rio de Janeiro, Crivella, fazendo um papel desse tipo.
não se difere de maneira alguma de um traficante, não se difere de maneira alguma de um militante. Não é? Quando pago com dinheiro do contribuinte do Rio de Janeiro para cercear o direito das pessoas reclamarem ou de serem informadas do que está acontecendo na saúde do Rio de Janeiro. Que pena. Aonde chegamos no Rio de Janeiro? Bom, deixa eu cumprimentar também outro convidado nosso hoje, infectologista, Dr. Marcos Caseiro. Mais uma vez um prazer recebê-lo aqui, Caseiro. Opa, tudo bem, pessoal? Tudo bem. Prazer todo meu estar aqui com vocês. Estou aqui à disposição para a gente conversar esses assuntos que são importantes. Faço as minhas palavras as suas também, isso aí é uma vergonha, né? A gente está passando uma situação muito complicada no nosso país, pobre do Rio de Janeiro, né? Que tem esses governantes e elegem essas pessoas, né? Eu espero que isso mude. Nós temos eleições em breve. Eu acho que é importante que a população esteja atenta no que está acontecendo e vote de uma maneira mais consciente, né? Mas, prazer estar aqui com vocês. É que cada dia tem uma notícia diferente do Rio de Janeiro, não boa. Marcos Santana, você tem alguma coisa, Marcos? Olha, Altair, amigos, é repugnante do ponto de vista moral e ilegal também. Ilegal né? também. Ilegal também. Repugnante por uma série de razões, né? Primeiro, porque os funcionários, esses pretensos funcionários estavam ali agredindo profissionais de imprensa que estavam ali exercendo a sua tarefa, não estavam ali a passeio, estavam cumprindo a sua obrigação profissional. É um desrespeito completo também aos entrevistados, né? Tive um rapaz ali que teve o dedo amputado, tem outra pessoa que teve uma pessoa da família vítima de câncer e assim por diante. E um desrespeito também ao público telespectador, que precisa de ter uma informação de qualidade, não apenas o que o prefeito de plantão gostaria que fosse exibido, né? Além disso, Altair, isso daí é uma materialização dessas milícias que antes apenas atuavam na internet, ali batendo bumbo, agredindo, ofendendo, e é materialização. Agora, do ponto de vista ilegal, também porque são funcionários que foram pagos, são pagos. E bem pagos. Com o direito do contribuinte. Estão deixando, se você for analisar, eles não têm qualificação para ocuparem os cargos que ocupam, que deveriam fazer outras funções, outras tarefas. Então, eles recebem e ocupam o lugar de um profissional que deveria estar trabalhando naquela ocupação ali para prestar um serviço à população. É lamentável e é ilegal. Eu acho que o Ministério Público ele tem que atuar fortemente, não só contra esses sujeitos, mas também é o grande mentor do esquema, que é o chefe, o assessor especial do prefeito Crivella e também o próprio Crivella, que é o grande beneficiário desse esquema muito sórdido. Bom, isso não difere nada da milícia do Rio de Janeiro. É o que eu falei aqui, enoja eu ver um prefeito, né, que não cumpriu com aquilo que prometeu, não fez e faz um papel desse. Mas de qualquer jeito, vamos ver a notícia de amanhã no Rio de Janeiro, porque cada dia é uma, né? 4 governadores presos, 2 já saíram a Rodzinha, depois o Garotinho, 2 que já um tem 300 anos, vai para 500, né? O outro Pezão, o outro está quase sendo preso. Eu não sei qual a notícia de amanhã do Rio de Janeiro. Deixa eu falar aqui com... Bom, ontem nós mostramos uma foto. Vamos mostrar a foto? A foto que fez mais sucesso no programa de ontem. Por favor, mostre, olha aí, Caseiro. Olha que beleza, Caseiro. Olha Santos, 40 graus. É assustador, né? Isso se reproduziu em outras localidades também, como no Rio de Janeiro, né? Sim. Interessantemente que eu estava comentando até no sábado, no domingo eu estava de plantão, no sábado, domingo eu fui para São Paulo, fui lá ver meu filho, teve um problema na casa dele no chuveiro, eu fui lá arrumar, né? E como todo bom pai, e eu fiquei impressionado, porque eram umas 11 horas, no chuveiro, eu faço tudo isso aí, viu, Turão? Mas, 11 horas eu passei ali onde tem o pedágio ia lotado. Exatamente até aquela área onde tem a pesagem, tá parado. Tudo parado. Eu fiquei horrorizado, porque já estava pensando no meu retorno para Santos, mas eu falei, imagine o que será de Santos no feriado, que nós vamos ter um feriado prolongado, que dia 7 é segunda-feira. Eu espero que as autoridades tomem alguma providência nesse sentido. Eu acho que as pessoas, eu não sei o que está acontecendo exatamente no nosso país, eu não sei o que está acontecendo com a cabeça das pessoas,
Aliás, retomo rapidamente a questão do Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro é um dos estados em que aumentou o número de casos de Covid nos últimos dias. E o que está acontecendo lá e representa essas milícias, são milícias, né, pagos com o dinheiro público para fazer o que estão fazendo, para justamente encobrir a situação caótica que está os hospitais do Rio de Janeiro. Estão numa situação caótica, desesperadora. Então, assim, eu acho que a gente precisa repensar o que nós queremos na nossa vida. Nós temos 130 mil mortos, né? Na nossa cidade nós temos mais de 500 mortos. Eu estava com uma relação que eu estava fazendo aqui, nós temos 6 médicos que morreram aqui na nossa cidade, só médicos que morreram na cidade de Santos. Nós não podemos normalizar isso. Não é possível que a população não entenda que a situação não está tranquila para que nós possamos sair desprotegidos à vontade e, obviamente, aumentar a transmissão desse vírus que, felizmente, anda caindo, mas claramente podem anotar daqui a 15 dias nós veremos um rebote desses eventos que estão acontecendo nesses últimos fins de semana. Em todas essas cidades que tiveram esse tipo de acontecimento, não né? Tenho dúvida, onde nós tivemos aí esse número de pessoas na praia, pessoas que foram para raves, de festas diversas, não é só praia não, onde teve aglomeração de modo geral, né? Você não vai falar só praia causando, mas só praia não, qualquer tipo de aglomeração. E principalmente o que estava acontecendo aí. Marcos Santana, você tem alguma coisa aí, Marcos? A Cândice Laterza, jornalista também, acompanha a gente aqui. Ela disse que está indignada com a lotação das praias. Ela acredita que a maioria das pessoas que não usam máscara eram de fora. Tem gente daqui também que não usa máscara. Infelizmente, a gente passa na rua e vê que morador de Santos, santista, também deixa de usar máscara. Claro que não é um número maior, é um número menor, né? Mas pessoas que também não respeitam o seu semelhante. Porque você não usa máscara só para se proteger, é para me proteger também, né? Ô Mel, isso te assusta muito? Você, como nós, nunca viveu nada parecido com isso. Como é que você está encarando isso? Olha, eu agradeço o convite, agradeço a participação também do Dr. Caseiro aqui, porque eu acho que esse tema, ele é tão amplo, tão complexo, né? Quando a gente pensa na pandemia, tem várias questões que são muito negligenciadas e a sensação que dá é que as pessoas que saem sem máscara, que tratam como se fosse um feriado qualquer, né, um fim de semana qualquer, não se preocupam e não respeitam os direitos das outras pessoas, né? Então, a gente vai falar mais à frente sobre a questão da saúde das mulheres aqui no programa e eu fico pensando, né, que o Brasil é o único país que tem mais de 200 gestantes que morreram durante a pandemia, né, em decorrência da Covid. Então, a situação das mulheres está extremamente precarizada, os serviços de planejamento familiar, contracepção, enfim, pré-natal são serviços que são essenciais, mas que foram, em muitos casos, paralisados durante a pandemia. E a gente, quando vê um absurdo como esse na praia desse fim de semana, a perspectiva dessa situação se normalizar e desses direitos passarem a ser garantidos como devem, ela só se afasta, né? Então, acho que, assim como o Dr. Caseiro e vocês colocaram, eu também estou perplexa e né? Assustada. Eu já queria falar de você dessa portaria que tem aí, a 2282 do Ministério da Saúde, né? Que trouxe aí um espanto muito grande, né? Essa portaria que a notificação, né, da mulher que precisa de um aborto, expõe a mulher de uma maneira absurda, não é? Porque a mulher já se sente toda fragilizada, envergonhada, muitas... Olha, eu conheço gente que praticou suicídio em determinados momentos. Como é que você vê essa portaria 2282? Como é que ela trata? Ela trata do que especificamente? A portaria, na verdade, ela atualiza uma lei que foi aprovada no final do ano passado, que coloca a notificação judicial como compulsória, né, nos serviços de saúde. Agora é obrigatória nessa portaria. Exatamente, mas a legislação ela já trazia algo novo e já é objeto também de ações de inconstitucionalidade. O que essa portaria faz de mais perverso é porque ela vem justamente dias após a tragédia que a gente acompanhou do caso da menina do Espírito Santo, de 10 anos, que foi estuprada consecutivamente por anos pelo tio e descobriu uma gravidez avançada, já com 22 semanas,
porque teve uma dor de barriga. Assim. Você acha que isso foi o gatilho para essa portaria? Certamente, assim, essa não é a minha análise de conjuntura, né? A análise que os movimentos, juristas, parlamentares, enfim, profissionais da saúde que atuam nessa frente têm feito. E o que acontece é que essa menina teve o acesso ao aborto muito dificultado, não pôde fazer no Espírito Santo, né, o seu estado de residência, teve que ir para Pernambuco. E isso causou uma grande comoção, porque, na verdade, a gente que acompanha a questão dos direitos das mulheres sabe a dificuldade de acessar o aborto legal, né? Então, em Santos, por exemplo, na Baixada Santista, a gente não tem o serviço de acolhimento para a realização do aborto legal. As mulheres elas têm que ir por conta própria para São Paulo, geralmente, para o Pérola Byton, que é o serviço de referência. Então, a gente sabe que essa é uma realidade no país inteiro e aqui do nosso lado. O que acontece é que a reação dessa vez foi muito forte. Então, a gente percebe que essa portaria ela vem justamente para conter essa reação, no sentido de dizer, vocês querem o aborto legal, então a gente vai dificultar ainda mais o acesso, vai torná-lo ainda mais cruel. Expor. Exatamente. Então, essa é a avaliação, a portaria, você perguntou, né, o que ela traz de diferente. Primeiro que ela extrapola a competência do Ministério da Saúde, né? Então, você tem o Código Penal de 1940, o artigo 128, que ele exclui a ilicitude, ou seja, ele torna lícita a realização do aborto legal em casos de estupro, quando ele é feito por um médico e quando ele é consentido. Então, o Código Penal prevê esse acesso ao aborto nesses casos. E o que essa portaria coloca são entraves, né, empecilhos que afastam esse direito e que não são previstos pela legislação. Então, já tem uma ação, na verdade, um projeto de decreto parlamentar de deputadas da bancada de oposição para derrubarem essa portaria, né, que é um ato executivo, assim como já tem grupos também articulados para uma ação de inconstitucionalidade junto ao STF. A nossa expectativa é que essa portaria ela caia, ela seja tornada nula o mais breve possível, mas enquanto isso a gente precisa falar sobre a garantia mínima do direito que ainda não existe, né? Então, assim, por que até hoje a gente não tem o serviço de aborto legal aqui na Baixada? E aí é até interessante ter o professor e o médico caseiro aqui, do Guilherme Álvaro, porque a proposta original era justamente que o governador Alckmin anunciou em 2012 que o serviço de referência da região fosse no Guilherme Álvaro, né? Então, essa é uma das discussões que a gente tem feito aqui no movimento da Baixada Santista. Eu faço parte da Frente pela Legalização do Aborto da Baixada Santista e que a gente tem questionado, né? Porque, assim, a gente tem uma realidade em que a cada 2 dias uma mulher é estuprada. Então, ontem provavelmente uma mulher foi estuprada, amanhã outra vai ser, ou então foi hoje, vai ser depois de amanhã. E a gente tem uma subnotificação imensa, na verdade, e o número de abortos legais realizados é muito inferior. E o número de mortes, de mulheres mortas pelo aborto clandestino? Nossa, você tem, na verdade, 1 em cada 5 mulheres, ela vai fazer um aborto durante a sua vida, né? E você tem uma quantidade de mulheres que morrem, principalmente mulheres negras e pobres, que também é subnotificada, mas também é 1 a cada 2 dias, né, que a gente tem. Ô, doutor Caseiro, eu sei que o assunto aqui é polêmico, né, e foge um pouquinho daquilo do que o senhor veio para falar aqui, mas o senhor vai falar disso também. É um assunto seríssimo isso, né? Saúde pública. Esse assunto, eu sou médico, né? Eu queria só lembrar você, esses assuntos são todos, obviamente, pertinentes à minha área. Eu acho que, na verdade, provavelmente depois de hoje, vocês não devem me convidar mais para vir para cá, porque assim, eu quero destilar aqui a minha total indignação com esse acontecimento, que é uma das coisas mais vergonhosas que, como médico, tivemos a oportunidade de assistir no nosso país. É inadmissível o que aconteceu, né? Veja só, uma menina de 10 anos, como pode uma menina dessa, menina de 10 anos, gerar uma criança? Quer dizer, aquele bando de hipócrita, porque é tudo hipócrita, aquele bando de vagabundo que estavam na frente daquele hospital, impedindo essa menina de fazer esse aborto legalmente, que é permitido pela nossa legislação, está permitido na nossa legislação. Em vez de eles fazerem isso, eles deviam ser menos hipócritas, como são todos esses que defendem o aborto nessa condição, e
fazer o seguinte: existem centenas, milhares de crianças para serem adotadas, que estão aí na rua, que estão sem família. Por que eles não pegam e vão adotar essas crianças em vez de vir com essa hipocrisia? Isso inclui a igreja também, que faz esse tipo de comentário e, na verdade, o bando de crianças que estão desalojadas, que estão jogadas. Por que eles não fazem uma coisa de Deus, divina, que Jesus falava, que está lá na Bíblia, e ele adotar uma criança que não tem família? E milhares de crianças que tem. Então, isso aí, a gente precisa parar disso. Toda vez que as questões religiosas entram para as questões que envolvem saúde, política, é desastre. Em todas as situações aconteceu isso. Então, assim, a gente precisa rever muitas questões que estão acontecendo no nosso país. Nessa portaria, inclusive, expõe a seguinte situação de mostrar para a mãe o feto. É uma das coisas mais absurdas que tem. Isso não tem sentido. Nós temos que nos indignar enquanto é tempo. Enquanto é tempo. A mulher é dona do seu corpo. Ela tem o direito, obviamente. Como pode um ser humano numa sociedade aceitar que uma criança de 10 anos possa ser mãe? Né? Qual é o futuro que se espera dessa criança? Mais uma que, obviamente, vai entrar numa creche governamental ou vai para a rua e a sociedade hipócrita ficar gritando isso. Eu vi uma charge, e está terminando, não vou seguir, obviamente, isso me indigna mais do que a situação que nós estamos vivendo com a questão do Covid, que teve na Folha de São Paulo, que foi sensacional. De repente vem o cidadão, né, o cara barbado, levantando a criança dentro de um vidro, né, de clorofórmio, tipo, salvei a criança e a mãe lá sendo crucificada e queimada. É um absurdo, eu não vi ninguém falar nessa mãe. Então as pessoas querendo salvar uma situação de um feto que nem vida é. Então, é hora de nós repensarmos os nossos conceitos enquanto sociedade. O que é da medicina, nós deveremos deixar que a medicina resolve. O que é da política e da religião, a religião. Isso, certamente, nós vamos nos tornar uma sociedade melhor, certamente. Olha, o doutor Caseiro ficou bravo aqui, né? Mas não é por isso, você vai voltar quantas vezes o senhor quiser, pode falar o que o senhor quiser aqui. Aqui o programa Não, é difícil. Aqui é a vontade. Ô, Santana. Primeiro eu vou registrar aqui que hoje a Candice Latesa, que entrou em contato com a gente aqui, ela faz aniversário hoje. Então, Candice, parabéns, Candice, toda a equipe aqui do ponto de vista. Feliz aniversário, Candice. Vamos fazer um intervalo e daqui a pouco eu volto para falar de Covid, para falar direito, não é falar tudo aqui de uma vez, né? Mas olha, o número de Covid está aumentando, viu? No Rio de Janeiro, né, tivemos um aumento. O estado que aumentou. Alguns estados aumentaram, a intensidade está aumentando aí. Sabe por quê? As pessoas estão achando que já acabou, não tem mais problema nenhum, pandemia, que pandemia? Bem, de volta aqui no Ponto de Vista, hoje com o Dr. Marcos Caseiro, infectologista, e com a jornalista, especialista em direito da mulher, a Mel Bleio Galo. E a gente falou aqui, me parece que tem gente participando do programa, né? Porque realmente é o sentimento de todo mundo, não, Marcos? Exatamente. O Alexandre Paiva acompanha a gente aqui e o Lupércio Gastaldello. Os dois elogiam a manifestação do Dr. Caseiro. O Alexandre Paiva parabeniza o Marcos Caseiro pela coragem de expressar todo o repúdio em relação à sociedade hipócrita, fundamentalista e sem nenhuma empatia pelo próximo, e que eles chamam de cristianismo. E o Lupércio Gastaldello, ele cumprimenta o Marcos Caseiro e pela coragem de falar isso em público. E diz que teve o prazer de conhecê-lo no Guilherme Álvaro. O Altair, também gostaria de fica à vontade. Fazer um pequeno comentário com relação a isso. Eu acho que essa portaria, ela veio direto do inferno, de pessoas que se falam em nome de Deus, que é pior ainda, né? É uma hipocrisia, é um fundamentalismo religioso, sem nenhum amparo à Constituição. Então, primeiro de tudo, é ilegal. Essa portaria é completamente inconstitucional, porque a Constituição já prevê situações específicas para procedimento de aborto em vítimas de estupro, né? O que essa portaria faz é dificultar ainda mais uma mulher vítima de uma violência muito brutal, que é a violência sexual, que ela chega completamente desnorteada no hospital ali. Então, se essa portaria chegar
a vigorar, ela vai constranger a mulher de uma tal maneira, ela vai sofrer uma outra violência ainda, né? O Caseiro lembrou muito bem ali que ela vai sofrer uma pressão psicológica muito, muito grande. Vão mostrar o ultrassom do feto dentro do ventre dela e depois do procedimento vão mostrar o feto num tubo de ensaio, num vidro de maionese ali. É uma coisa completamente absurda, completamente insensível. Eu acho que todos nós temos que repudiar com todas as forças e impedir que esses grupos fundamentalistas eles voltem a se manifestar, porque essa não é a primeira nem a última vez que eles vão se manifestar nesse tipo de fundamentalismo odioso. Olha, fico assustado quando eu vejo Eu não sabia desse item da portaria que mostrava o feto para a mãe. Eu acho isso uma agressão. Eu acho que isso é de uma brincadeira, porque não pode ser sério. Ninguém pode estar falando sério com um negócio desse, né? Não, acho que não pode ser tão idiota, não pode ser tão médico também maquiavélico, né? Altair, coloca o médico também numa situação delicada, porque busca fazer com que ele tenha uma atitude policialesca ali, interrogatória, intimidatória, força o médico a submeter a mulher vítima de uma violência a um questionário constrangedor. Quer dizer, é repugnante sobre todos os aspectos. Ó, gente, olha, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ter muitas surpresas agradáveis aqui para frente. Eu acho que a gente tem que estar muito atento a tudo. A Mel queria fazer uma correção, Mel, que você queria... Isso, é porque são tantas estatísticas trágicas, né, que a gente acaba se confundindo. Na verdade, quando eu falei uma mulher morre a cada 2 dias, é por aborto inseguro. Na verdade, estupros são muito mais, obviamente, são mais de 180 estupros por dia que a gente registrou em 2019, que é o maior número, inclusive, desde 2009. Isso? E isso vem numa época em que justamente você tem uma ofensiva, que acho que o doutor Caseiro explicitou muito bem, né, de fundamentalistas, esses que estavam ali na porta do hospital, bradando contra um direito que a gente já tem há 80 anos, mas esses fundamentalistas que, de repente, criaram essa ideia de ideologia de gênero, né? Então, não querem que a gente discuta, por exemplo, nas escolas sobre desigualdade de gênero, sobre educação sexual, como se isso fosse incentivar as meninas e os meninos a terem relações sexuais. E, na verdade, é o contrário. Quando a gente fala sobre educação sexual, a gente está ensinando sobre consenso, a gente está ensinando justamente as crianças a perceberem o que é uma relação sexual não consentida, o que é um abuso e poderem fazer essas denúncias, né? Então, o Ministério Público aqui de São Paulo, por exemplo, tem um trabalho muito interessante de fazer atividades nas escolas da região, e na semana passada a Escola da Magistratura fez um debate muito bom sobre isso, em que eles falaram, olha, depois a gente fez debate em mais de 60 escolas, praticamente em todos esses debates, e isso com jovens de ensino médio, uma menina veio revelar para a gente que tinha sofrido um abuso. E até então ela não tinha dimensão que aquilo era um abuso sexual. Então eu acho que a gente tem que olhar para isso, né? Assim, entender desde o início por que esse estupro acontece e não podemos revitimizar essa menina, né? Que ela já sofreu todas as violências dentro de casa e vai sofrer mais uma, que é a concretização da gravidez com esse feto. E uma coisa que eu acho muito importante a gente falar dessa portaria, esse detalhe que o doutor Caseiro trouxe, né, de você oferecer à gestante que ela veja o feto, ele é extremamente perverso, mas ele tem outros detalhes que às vezes passam desapercebido. Então, por exemplo, a questão de você exigir uma equipe com multiprofissional, né, com médico, anestesista, enfermeiro, assistente social e psicólogo. Você não precisa disso, né? Basta um médico, inclusive não necessariamente precisa ser ginecologista, né? A OMS, por exemplo, já prevê que equipes de saúde da família, de atenção primária, podem fazer o procedimento porque ele não inclui sedação. É um procedimento medicamentoso. Então você, na verdade, coloca empecilhos, assim, que unidade de saúde, que hospital tem uma equipe com anestesista à disposição para fazer esse procedimento? Se hoje a gente já não faz com a norma que a gente tem, imagina com esses obstáculos, né? Então, acho que é muito importante ter aliados como o doutor Caseiro, fazer essa fala bem enfática. Também quero me somar aqui aos que o parabenizam, e acho que a gente tem que justamente conversar com os colegas médicos, conversar com as equipes para reverter essa situação aqui. Bom, eu vou para um outro lado aqui agora, que é outro assunto sério também sério. São 2 assuntos seríssimos que a gente está tratando aqui hoje, né? Aliás, eles se misturam, né? Eles se entrelaçam aqui. Doutor Caseiro, com essa abertura toda aí que nós estamos tendo em alguns locais, muita gente tem abusado e a pandemia, nós podemos ter um surto maior, né? Nós podemos ter um reverso na coisa aí, né?
Na verdade, eu também, assim, mais calma. Agora, a impressão que eu tenho, né, é que, na verdade, eu já falei aqui momentos atrás. Ultimamente, acho que é importante, talvez, a população e nós mesmos, eu estou me sentindo meio como a Divina Comédia Humana, né? Quando o Dante fala lá, entrar na porta do inferno, fala assim, se dispõe de todas as esperanças. Eu tenho realmente perdido as esperanças, e vendo os acontecimentos que nós estamos observando nos últimos tempos, e, na verdade, esse se insere nesse contexto, né? Na verdade, é impossível que a população não consiga entender que nós temos 130 mil pessoas morreram, né? Que está se morrendo nos últimos 2 meses 1.000 pessoas por dia. 1.000. 1, 2, 3, 4, 1.000 pessoas por dia nos últimos 2 meses. E nós chegaremos, já falei aqui, quando eu estive aqui na vez anterior, que nós chegaremos a 200 mil até novembro e dezembro. Escrevam nisso, já estamos no 130. Então, veja, não é possível que as pessoas não entendam. E quando você vê, eu tenho observado nos atendimentos, exatamente, eu já falei isso aqui, escrevam isso, deixam isso gravado, essa ideia. Nós temos na nossa região, isso vale para o nosso país, 60 pessoas acima de 65 anos corresponde a 1/4 da população de Santos. Essas pessoas estão confinadas, estão quietinhas lá porque se assustaram, sabem do perigo. Então, nesse momento de os caras reabrirem tudo, aumenta a chance dessas pessoas se exporem e levarem esse vírus para essas pessoas que, na verdade, são as maiores vítimas e têm maior risco. Então, nós já temos visto, já está claramente documentado, que eles chamam de efeito bumerangue. A epidemia ela vai e acaba voltando num refluxo, acometendo essas pessoas mais vulneráveis. Então, assim, nós não podemos baixar a guarda. Nós temos um monte de dúvidas que todos vocês devem estar vendo isso diariamente. E não é que a ciência não está trabalhando, ela nunca trabalhou tanto. O problema é que os conhecimentos vão se acumulando. A questão da reinfecção, a questão de reinfecção ser mais grave, menos grave e tudo mais. Esses conhecimentos vão se acumulando. Mas nesse momento o que nós temos nós temos que ter o máximo de isolamento social para evitar a disseminação dessa doença. Isso está claramente documentado. Então, veja, não vamos procurar esperar aquilo que nós ainda não temos. Vamos fazer aquilo que nós sabemos que funciona, que é manter-se isolados. Ninguém vai morrer por não ir um fim de semana na praia, muito pelo contrário, nós teremos tempo para ir para a praia à vontade. Então, por favor, eu faço um caráter aqui implorativo para a população. Nós teremos um feriado prolongado, vamos com calma, vamos com segurança, vamos sair se necessário, se for dar uma caminhadinha e volta para casa, não dá para ficar na praia jogando bola, se comunicando. Isso aumenta a chance de transmissão dessa doença entre as pessoas. Doutor Caseiro, a gente ficou também aprendendo todo dia dessa doença, não é? E aprendendo um pouquinho, porque era uma novidade para ninguém, sabia nada, né? Isso. A classe médica também está aprendendo. De que agora, eu vi essa notícia, de que o problema não é só infectou, olha, sarei, acabou. Não, ela tem consequências, né? Um delas que eu vi hoje é a inflamação do miocárdio. Olha só o que eu vou falar para você, o dado. A semana passada saiu uma publicação nas revistas médicas que nós mais consideramos, né, que é o Jornal da Associação Médica Americana, que a gente abrevia de JAMA, Jornal da Associação. Uma publicação que, na verdade, eu já tinha juntado os dados aqui, a gente já tem juntado esses dados, mas olha que impressionante, um dado da Itália. 87% das pessoas que tiveram Covid apresentam pelo menos um sintoma 2 meses após a infecção. Praticamente 90% das pessoas permanecem com pelo menos um sintoma. O mais frequente é fadiga, dores musculares, dor articular, cansaço, dor nas costas, né? Anosmia. Então, veja, não é uma doencinha, é uma doença que tem algum nível de sequela ao longo do tempo. O melhor é nós não nos infectarmos com ela. Tenham clareza dessa ideia, né? Tem gente que diz o seguinte, não, pega logo, que aí contagem de rebanho, não sei o que, imunidade de rebanho, e aí já não tem mais problema. Tem problema sim, que tem pessoas que tiveram aí a Covid e depois tiveram um AVC, tiveram trombose, não é isso, doutor? Nós temos casos de fibrose pulmonar, eu tenho pelo menos 6 pacientes que já estão dependendo do oxigênio, né, que fizeram um processo de fibrose pulmonar grave, então dependendo do oxigênio para respirar.
porque fizeram uma lesão sequelar do Covid, não é uma gripezinha, em hipótese alguma, é uma doença grave que pode deixar sequela numa parte importante das pessoas. Olha, eu vi um vídeo, eu não sei se vocês viram o vídeo, eu recebi um vídeo hoje, e as pessoas ficam passando, já umas 3 pessoas me passaram esse vídeo. E eu gostaria de que vocês vissem esse vídeo, eu não vou passar aqui na TV porque eu acho absurdo. Um médico, se diz médico, né, italiano, que pede para as pessoas não fazerem o teste se estão com a Covid. Vocês receberam esse vídeo? Ainda não. É um vídeo que começou a circular hoje aí, 3 pessoas já me mandaram. O médico, ele fala italiano, já tem uma pessoa, né, traduzindo e já tem embaixo o letreiro lá, bacana, você vai lendo também, se não ouve a mulher que está traduzindo. E ele pede para as pessoas não façam o teste, porque essa vacina que vem aí vai ser uma vacina para diminuir em 80% o número da humanidade. Estão tentando acabar com as pessoas, o mundo está muito povoado. Então, há 10 anos que já estão implantando isso, o Covid-19. O Covid é porque 19 foi lançado no ano passado, né? E terminaram o ano passado e colocaram esse ano. Tanta bobagem para as pessoas não tomarem a vacina, mais que não tomarem a vacina, não deixarem fazer o teste. Meu Deus, essas pessoas têm que ser presas. Não é possível que a gente continue com isso. Eu vou passar para o Caseiro depois, esse vídeo, para ele ver isso, né? Porque é um absurdo, Caseiro. Para não tomarem a vacina, não deixar fazer o teste. Se você já pegou, não. Não, é o que eu falei, a gente tem que se despir, parece toda a esperança. A gente não sabe a questão da dimensão dessas redes sociais, né? É que essas coisas se disseminam como um rastilho de pólvora. E o que mais nos assusta, e aí a gente vê a questão da informação. Veja, você não precisa ir muito longe. Nós estamos com problemas nesses últimos 2 anos de uma diminuição assustadora da cobertura vacinal de doenças clássicas que mataram milhões de pessoas, que é o sarampo. Por quê, Caseiro? Por quê? Porque, veja, é incrível, essas doenças praticamente foram erradicadas. Nós erradicamos uma doença da face da Terra, que é a paralisia infantil. Vocês devem ver muitos indivíduos que são cadeirantes, que vocês conhecem, são sequelas da paralisia infantil, que foi a vacina do sêmio, a vacina da poliomielite, a gotinha. É inacreditável os avanços que nós tivemos. Eu já falei aqui muitas vezes, as pessoas em 1920 viviam, a expectativa era de 36 anos. Hoje as pessoas vivem 80. Né? As vacinas de saneamento básico mudaram a história da humanidade. É impossível que as pessoas venham com esse descrédito nesse momento, a troco de nada, né? Que as vacinas não funcionam. Isso já tem, já falam da vacina russa, não vou tomar nenhuma. Então, é importante a gente ouçam a ciência. Tudo que a gente faz hoje, que avançou, essa possibilidade de comunicação, de chegar na Lua, o que for, de telecomunicação, é fruto da ciência. A ciência, ela pode nos ajudar muito a ter uma vida melhor, e é essas pessoas que a gente tem que ouvir, não essas fontes absolutamente absurdas que a gente não sabe a referência e não sabe nada. E, por favor, não reproduzam isso, né? Não passem essas informações descabidas. Eu queria chamar a atenção para um ponto também, né? Porque se a gente pensa, tudo isso tem a ver com a mesma questão que é a desinformação. Então... Ou a má informação também, né? Exatamente. E, na verdade, exatamente esse é o ponto que eu ia trazer. Não é uma desinformação sem intenção, né, despropositada. É um ataque sistemático que a gente vê, que faz parte de um projeto político muito mais amplo. Então, quando você tem esse ataque à ciência, esse ataque às universidades, né, com a precarização, corte de bolsas, eu estou terminando agora o mestrado na Federal do ABC, a gente vê a precarização que está colocada. Quando a gente vê o ataque sistemático à Fiocruz, por exemplo, que foi construído, né, nos últimos anos, inclusive responde em parte por essa baixa no número das vacinas, e a gente vê o que aconteceu agora essa semana, que foi revelado no Rio de Janeiro, né, em frente aos hospitais, os apoiadores, os guardiões do Crivella, né? Guardiões do Crivella. Que fazem aí um trabalho assim, real de impedir as entrevistas, impedir que se fale sobre a saúde. O nome seria milícia. Exatamente. A milícia do Crivella. Então, e a gente vê os fundamentalistas lá na porta do hospital falando que a menina não pode fazer, que é matar. É um conjunto de desinformação que, na verdade, está todo interligado, assim. Então, tem um projeto muito articulado de governo, de políticas desenvolvidas, para que a gente
não sabe mais em quem acreditar. Então você começa a só se informar pela tia do WhatsApp que te mandou um vídeo do médico italiano e você acha que aquilo é verdade, porque você conhece a sua tia, você sabe que ela não ia mentir para você. Mas a gente precisa olhar de fato para onde estão essas informações, as evidências científicas, os jornais científicos, as fontes jornalísticas, né, que tem uma formação, os movimentos de mulheres, movimentos ambientalistas, porque senão a gente de fato não sabe para onde caminhar. E aí tem uma questão que é o papel do poder público nessa questão toda, porque a gente está se aproximando das eleições agora, né? Então, quando a gente vê as praias lotadas, por exemplo, é óbvio que tem uma questão de consciência social de cada um fazer a sua parte, mas existe também uma responsabilidade do poder público de informar. E quando você tem um presidente indo em rede nacional falando que é uma gripezinha, que tem que voltar todo mundo para as ruas, isso fica difícil. Mas cadê os prefeitos também para fazerem, se colocarem, e agora as candidaturas também que estão colocadas? Como é que esse debate vai ser trazido para cá também? E o mesmo vale para a questão do aborto legal na Baixada. Assim, vai ter prefeito, vai ter candidato se comprometendo de fato com essa pauta, com a garantia dos direitos das mulheres, com a garantia das minorias? Podemos Acho que isso tem que estar. Vamos fazer tem uma que mesa, chamar aqui para o programa. Vamos fazer uma mesa redonda aqui, ou uma mesa mais comprida, a redonda não vai dar. Pois não, Marcos, antes do intervalo. Só para acrescentar, eu acho que a gente tem que ficar muito alerta, não acendeu o sinal amarelo, acendeu o sinal vermelho. Da expansão desse negacionismo muito arraigado. É o médico italiano do Zap Zap, é o fotógrafo que questiona uma foto, que nega, querendo negar a realidade de que a praia realmente estava lotada e assim por diante. E eu imagino, viu, eu não sei se eu não consegui entender exatamente o que você quis dizer, mas eu não acho que é uma questão política simplesmente. Porque quando a gente fala política, é direita, esquerda, participação do Estado na vida do cidadão. Eu acho que é mais aí, é uma questão de fundamentalismo de cunho religioso, que é muito mais preocupante, que é negar a ciência, negar o direito às pessoas. Então, eu acho que nós temos que estar muito atentos para brecar esse tipo de comportamento. Não é apenas ignorar que o problema existe, a gente tem que combater com veemência isso daí. Não dá para se calar. Assim que você receber uma mensagem falsa pelo WhatsApp ou na mesa de bar alguém falar uma mentira, eu acho que a pessoa tem que protestar, falar assim, isso que você está falando é uma grande bobagem, porque parece que a gente normaliza a difusão da mentira. Eu acho que todos nós temos a função, o papel social, a obrigação de repelir esse tipo de mentira. Ok, eu vou fazer o intervalo e voltamos já com o Ponto de Vista aqui pela TV Santa Cecília. Volto já. Estamos de volta aqui no Ponto de Vista e o programa hoje está bastante quente, bastante, né, movimentado aqui. Tem ouvinte, tem telespectador perguntando, fazendo pergunta difícil aí. Fala aí, Exatamente. Santana. É o Ricardo Magalhães, entrei em contato com o programa através do Facebook. Muito simpático que a foto do Ricardo aqui, ele aparece com uma foto atrás, a bandeira daqueles confederados da Revolução da Guerra Civil Americana. Dos sulistas? Dos sulistas. Sulistas, Então, é muito simpático aqui o Ricardo Magalhães. E ele pergunta aqui para o Dr. Márcio Caseiro por que estamos todos sem máscara no estúdio. Opa, não. Então, cara, você é um cara realmente bem Nós estamos de máscara aqui, todo mundo, todo mundo. Então, que na verdade a recomendação, é importante essa sua pergunta para que as pessoas fiquem informadas. A recomendação, na verdade, é o isolamento social e o distanciamento social, que é em torno de 2 metros para as pessoas, que na verdade todos aqui têm esse distanciamento, né? A gente sabe que a transmissão dessa doença é basicamente, principalmente, não por aerosol, é por gotículas. E essas gotículas, na verdade, elas caem em torno de 1 metro, 1,10 m, então não há possibilidade de transmissão. Eu poderia falar para você também que eu já tive a doença, que eu já fui infectado, eu tenho uma quantidade de anticorpos muito alta, tal, mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas assim, quando isso vale para você e vale para todos, né? E por isso que você deve ter observado que em todos os locais em que estão abrindo, eles têm feito um distanciamento, né? Então, além de usar máscara, esse distanciamento entre as pessoas é importante e o que permite não usar máscara, e por isso que nós estamos não usando máscara, porque nós estamos respeitando aqui o distanciamento pessoal. Tá e bom? É só nesse momento aqui, porque todo mundo, nós chegamos aqui de máscara. Mas bem pertinente. O pessoal que está aqui no estúdio, todo mundo está de máscara aí, ó. Né? Todo mundo aqui, câmera, diretor, né? Todo mundo aqui está de máscara. Assim, se chega aqui na emissora, aqui existe uma medição de temperatura, tem a medição de temperatura. E não só isso, mas todo mundo aqui tem um álcool, o álcoolzinho aqui, o álcool. A gente traz o álcool aqui também, ó, álcool, todo mundo tem, põe paninho para limpar aqui, né? A gente toma muito cuidado e não é o suficiente ainda. É isso aí. E não é o suficiente. Ô, doutor Caseiro, eu estou aqui, outro dia eu falei aqui
Vem aí a vacina da Alemanha, de Oxford, americana, tem a vacina da China, tem a vacina da Rússia. Eu falei que eu tomo qualquer uma, que chegar eu tomo. Como é que o senhor está esperançoso da vacina? Fala pra gente, como é que o senhor está? Não, nós estamos, eu acho que a vacina é a nossa salvação. Grande possibilidade de, na verdade, a gente poder, inclusive, ir na praia com mais tranquilidade, quando chegar o verão, né? Assim, essas vacinas, né, na verdade, elas estão sendo construídas, as 3 que estão aí na corrida na frente, né, que é a de Oxford, que é a inglesa, a chinesa e a própria russa, elas têm um modelo de construção muito semelhante, que é através de um vetor onde eles inserem uma porção genômica do vírus, do coronavírus, que sintetiza aquelas proteínas chamadas spike, né, que induz a nossa resposta imunológica. As 3 são iguais? São iguais. As em 3. últimas palavras, elas têm um modelo que já foram usadas em vacinas anteriores, né? Quer dizer, o que garante uma certa relativa tranquilidade em termos de efeitos adversos. A questão de proteção de imunidade tem dados laboratoriais que mostram que ela produz, é imunogênica. Agora, é óbvio que só o tempo vai dizer esse nível de proteção. E esse tempo é difícil esperar. Eu costumo dizer que a vacina mais rápida até então aprovada foi a da cachumba, que demorou 4 anos para ser aprovada. A que foi mais rápida de todas as vacinas na história das vacinas. Então essa nós vamos tomar e vamos estar fazendo o teste. Certamente, você tem que computar o seguinte, quando você entra em fase 3, tem 10 mil pessoas que se voluntariam para tomar a vacina. Ora, essas pessoas correm até certo ponto um risco entre partes de ter algum efeito adverso, né? E pode ter. E podem ter. Por isso que você tem fase 3, que normalmente dura de 1 a 2 anos. Na verdade, o que nós estamos fazendo é um aceleramento em todas essas fases, todas. A fase 1, a fase 2 e a fase 3 está sendo acelerada. Tanto é que depois daquela comunicação russa, vocês já viram que Oxford, a própria Butantan, falou que talvez em outubro ou novembro já consigam liberar. Todos estão acelerados. Quer dizer, a gente tem o que nós chamamos 2 desfechos quando a gente tenta um estudo de vacina. Um desfecho é laboratorial. A gente tem como dosar no sangue se você produziu anticorpo. Agora, um desfecho que a gente mais quer ver é o clínico. O que é o desfecho clínico? É saber se aquele cara que tomou a vacina não vai fazer Covid, uma vez que ele for exposto. Isso é só o tempo, porque não dá para pegar esse cara e pôr ele na frente do indivíduo com Covid. Então, é só o tempo que vai mostrar isso. Então, o que eu estou querendo dizer é, certamente, os dados de segurança são muito robustos, parece até então, de garantir essa vacina. Certamente, até o fim do ano, no máximo fevereiro, nós teremos essa vacina que certamente tem um nível e um grau de proteção bastante elevado, é o que todos nós esperamos. Né? Ô Mel, eu se vier a vacina aí, eu vou tomar. Né? Eu já falei pro meu pessoal lá que eu vou tomar a vacina. E você, Mel, vai encarar também, logo de cara? Olha, eu acho que sim, mas para mim a grande questão, e acho que o Dr. Caseiro trouxe um pouco e outros pesquisadores têm falado também, é que a gente não vai voltar à normalidade por conta de uma vacina, né? Assim, você tem uma expectativa de eficácia que não é 100%, né? Então, o pessoal que trabalha nos laboratórios, com essas pesquisas, fala de às vezes 80% de uma eficácia, talvez, mas isso tudo especulação. Então, mesmo que você tenha uma vacina, você também não vai ter uma capacidade de vacinar os 200 milhões brasileiros, né? Então, assim, você não vai ter uma imunização nem total, nem geográfica suficiente, então a gente não vai voltar à normalidade. E a minha grande dúvida é como é que a gente vai justamente se comportar durante isso, né? O doutor Caseiro responde. Como é que... Não, é muito bem colocado, viu, Mel? Muito bom a sua colocação. Na verdade, eu usar um termo que eu tenho lido, eu gostei dele. A vacina não é a bala de prata, né? Aquela que vai matar o vampiro e resolver todos os nossos problemas, né? A vacina é um dos instrumentos, porque... Muito bem colocado. Você tem toda uma questão logística. Você imagina vacinar a população da Terra. Nós não temos, os dados mostram, nós não temos condição de produzir seringa em tempo hábil suficiente, nós não temos condição de produzir agulha. Quando a gente pensa aqui na Baixada Santista, nós moramos aqui, nós temos uma policlínica ali pertinho e tal. Agora, eu fui médico da Amazônia durante 1 ano e meio.
a questão logística do nosso país é muito grande para você chegar em toda a população. Então, existe a questão da cadeia do frio, essas vacinas têm que se manter refrigeradas. Então, existe... Imagina a China. A China, na Índia. Mas existe ainda. Você tem desafios enormes. 1,5 bilhão. Então, exato, a vacina não é a bala de prata. Ainda que nós tenhamos uma vacina, né? Nós temos hoje o remédio da hepatite C, que cura todo mundo, com 8 semanas de tratamento. Mas existe um enorme contingente de pessoas da população que nem sabe que tem a doença, que não tem acesso, que não fazem diagnóstico, que tem uma burocracia para pegar o remédio. Então nós temos que pensar em todas essas questões, mas enquanto isso não é uma coisa palpável, nós temos que continuar fazendo a nossa parte, que a ciência mostra que é uma forma bastante segura de nós garantirmos a nossa saúde, que é o isolamento social e o distanciamento social como uma alternativa fundamental para evitar a disseminação da doença. Né? Doutor Caseiro, depois de chegar a vacina, formos vacinados, nem todo mundo vai ser vacinado, como a Mel colocou aqui, não tem como vacinar todo mundo de uma vez, mas vem um grupo de risco, os professores, o pessoal da medicina, o pessoal que está em frente, aí enfrentando, né, na linha de frente, que são os médicos, enfermeiros, atendentes, quer dizer, a gente quando fala médico e enfermeiro tem que falar do atendente, tem que falar do cara que está lá na portaria, pessoal que trabalha na saúde, pessoal da segurança. Depois desse pessoal todo, né, dos 60 anos, acima de 60 anos, nós deixaremos de usar máscara ou isso aqui é uma coisa que nós vamos ficar com ela, não só porque não deu para vacinar todo mundo, mas eu não sei se é percepção minha ou se eu estou enganado, mas me parece que a gripe esse ano não pegou tanta gente como pegou ano passado, porque nós estamos usando o que os japoneses usam há bastante tempo por causa da gripe, os coreanos usam. Nós vamos, o senhor acha que nós vamos continuar com a medida de segurança, não para o Covid, mas para um contágio de tantas outras doenças, usando máscara, doutor? Não, eu acho que muita coisa vai mudar, né? Acho que essa epidemia é um momento de inflexão, é uma ruptura epidemiológica, como dizia o Bachelard lá, né? A gripe esse ano está em menor tamanho? Olha, os dados não são esses. Você sabe que tem uma mortalidade muito alta grande por de doença, gripe, por síndrome respiratória aguda grave, que na verdade deveria até ser contado como Covid, não está sendo e provavelmente foi por síndrome respiratória. O que você está colocando é uma coisa fundamental, porque quando nós vemos aquelas coisas que a gente vê no continente asiático, é muito comum as pessoas usarem máscara. Eu acho que isso é uma coisa que tem que mudar. As pessoas terem a consciência de que se elas têm sintomas respiratórios, elas não devem trabalhar, elas não devem ir para a escola, e se tiverem que ir, que elas utilizem máscara. Então, para proteger o outro. Isso. A máscara tem o intuito de se proteger individualmente, mas proteger as outras pessoas caso você tenha sintoma respiratório. Doutor Caseiro, acrescentaria também hábitos mais simples ainda que o brasileiro não costuma ter. Por exemplo, lavar as mãos, higienizar os alimentos, os produtos que compram no mercado. São muita coisa vai mudar. Simples. O brasileiro não tem esse costume. Né? Não tem também, eu vou te falar, viu, meu amigo Marcos Santana? Você é um cara que eu gosto muito, que você escreve bem, viu, rapaz? Eu gosto das coisas que você... Mas, assim, 60% da população brasileira não tem saneamento básico. Eu só queria fazer esse lembrete para você. 60% da nossa população... A gente tem uma visão um pouco, às vezes, distorcida da realidade. Aqui em Santos, nessa cidade que nós estamos fazendo esse programa, nós temos a maior favela de palafita do planeta Terra, que, né, as pessoas que não conhecem, que tem quase 40 mil, dizem 60 mil pessoas que vivem lá, que é o local que tem as maiores incidências de tuberculose do nosso país, né? E, então, uma coisa é você ter acesso, né? Porque você falar que tem que lavar a mão tal para o indivíduo que não tem acesso a água encanada e saneamento básico, porque também é aquele velho chavão que não interessa ao político, porque vai embaixo da terra, né? Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que bater também, né? É inadmissível. Nós temos doença, imagine, nós temos 8 milhões de esquistossomóticos no Brasil, que é uma doença que não precisa de vacina nada, precisa de saneamento básico, porque a transmissão é pela água. As pessoas vão tomar banho no rio e acabam pegando a doença. Então é importante a gente ter essa visão mais amplificada, que saúde não é só o remédio, só a vacina. A saúde é o que nós chamamos, né, de promoção à saúde, prevenção primária, saneamento básico, água encanada, educação, saúde, alimentação, um conceito mais ampliado, né? E acho que pegando esse gancho, eu queria voltar àquela questão que o Marcos trouxe depois também sobre a política, né?
política é muito mais do que partido, esquerda ou direita, né? Então, saneamento básico é política. Você pensar... Hoje a gente teve anúncio de que talvez as aulas do Estado de São Paulo voltem no dia 7 de outubro agora, em plena... como o doutor falou, com 1.000 pessoas morrendo no país por dia. Então, assim, como é que a gente vai olhar para isso se não pelo lado da política, né? Então, fundamentalismo, igreja, escolas, todas as políticas, e nós somos seres políticos. Então, toda decisão que a gente toma, quando a gente vai às ruas sem máscara, quando a gente vai na praia, a gente também está fazendo política, uma política muito ruim, diga-se de passagem. Então, eu acho que a gente precisa justamente pensar nesse conjunto, né, de frentes, assim. Então, eu vi um debate também recentemente, até no programa do Marcelo Tais, no Jornal da Cultura, falando sobre essa questão do isolamento, enfim, como é que a gente vai trabalhar isso... Na cabeça? Na cabeça? Não sei, porque muita gente fala, o isolamento aí, o pessoal vai ficar meio xarope, vai ficar meio... depois vai ter que procurar psiquiatra, psicólogo. Não, essa também é uma estatística, né? Como é que a gente... É muita coisa, se a gente pega o dado de suicídio, enfim, isso de um país para outro é uma questão completamente diferente. Mas isso, na verdade, está revelando uma situação que sempre existiu. Então, que nem a gente falou agora há pouco da questão do aborto legal e da falta de uma rede de acolhimento, né? Sendo que a gente sempre teve meninas sendo estupradas Sim. e tudo, a questão do saneamento básico que o doutor Caseiro trouxe é fundamental. Assim, como é que até hoje a gente convive com uma situação em que pessoas não têm direito à água, não têm direito a um circuito de esgoto? Como é que a gente vive numa escola em que as pessoas estão tão aglomeradas? Você vai falar isolamento social e distanciamento dentro de uma escola. As pessoas não têm nem pia, muitas vezes, para lavar a mão quando chega na escola. Como é que vai botar as carteiras distantes? Às vezes não tem nem carteira suficiente para todo mundo. Então, é trágico que a gente esteja falando em voltar às aulas, voltar às praias, sem pensar que são vidas que a gente vai, com certeza, perder, responsabilizando as famílias, que muitas vezes não tem como resolver esse problema, né? E simplesmente lavando as mãos, mas não o suficiente para se prevenir. Gente, estou chegando ao final do programa aqui, quero agradecer Mel Bleio Galo, jornalista, especialista em direito da mulher, que vai voltar no programa para a gente falar mais sobre isso. Tem muita coisa para a gente falar aqui sobre o direito da mulher, né, as coisas que a mulher não tem direito nesse país. Obrigado, viu, Mel? Eu que agradeço o convite e foi uma honra participar com vocês aqui hoje. Doutor Caseiro, mais uma vez, um prazer enorme. Muito obrigado pela presença aqui, viu? Prazer todo meu, agradeço também o convite, prazer conhecer a Mel, que eu não conhecia aí, compartilho certamente de todas as ideias dela que ela expressou aqui, então é uma honra estar aqui. Eu só queria mandar um abraço, está assistindo o programa, o Marco Aurélio, um grande médico, amigo meu, sanitarista, que está aqui elogiando o programa, então um abraço para você, viu, Marcos? E gosto muito do seu trabalho e muito obrigado a todos. Márcio Aurélio. Márcio Aurélio? Márcio Aurélio, né? Não, Marco Aurélio. Marco Aurélio. Tem outro, então. É o sanitarista, Então, ô, Santana, um abraço. Obrigado, até amanhã. Amanhã a gente está de volta aqui no Ponto de Vista. Até lá, um grande abraço. Muito obrigado.